um viajante desconhecido diz ter descoberto a origem dos deuses. Era esse Evêmero, um filósofo grego que conta ter sido amigo do grande rei Cassandro, na Grécia. Em meio a suas tarefas, foi enviado para uma jornada no oceano, onde vagou até chegar à ilha chamada Pancaia. Lá, ele encontrou objetos antigos e valiosos, feitos por pessoas que adoravam os deuses gregos há um tempo muito distante. E no alto de um belo monte nesta ilha, podia-se ver um santuário dedicado a alguém chamado Zeus, que fora construído por ele mesmo enquanto rei em uma época que ainda caminhava entre os homens, em um mundo muito antigo, onde bastantes lugares ainda não eram habitados. Neste templo, Evêmero encontrou uma placa de ouro contendo a história de Zeus, Cronos e Urano. Na mitologia, Urano era o deus dos céus e havia gerado Cronos no início de tudo. A placa que Evêmero teria encontrado contava que Urano foi o primeiro rei, um homem muito honrado e bom para todos, alguém que ficou marcado em sua época. Era conhecedor do céu e do movimento das estrelas, quem sabe até fazendo previsões sobre o tempo e os corpos celestes. Ele foi o primeiro a exaltar os deuses dos céus com sacrifícios. Por isso, ele foi honrado sendo chamado de Urano ou apenas céu, o que significa a mesma coisa. Urano teve vários filhos, dentre eles Cronos. Na mitologia, ele era o deus do tempo e havia destronado seu pai Urano. Já na placa, contava-se que Cronos foi um rei depois de Urano, obtendo poder para si, e teve os filhos Zeus, Hera e Poseidon. Com Zeus o sucedendo no trono, recebendo poder, casou-se com Hera e teve filhas que eram figuras de divindades, como Perséfone e Atena. Quando já era rei e dominador, Zeus então faz altares para seu ancestral e avô Urano, o fundador de sua família, tornando-o mais divino ainda depois de sua morte. Em muitas culturas em todo o mundo era comum o culto aos antepassados. Então Zeus viaja para muitas terras como Babilônia, a ilha de Pancaia, Síria e várias outras nações, que sempre prestavam honras e proclamavam esse rei um deus enquanto ainda vivo. Alguns filósofos acreditavam que os deuses adorados eram reis que, por causa da memória de sua realeza, passaram a ser adorados pelo seu povo mesmo após a morte. Então, foram construídos templos para homenagear eles, imagens para preservar sua semelhança, e as pessoas sacrificavam vítimas e faziam dias festivos em honra a esses homens. Passado o tempo, isso foi transmitido aos seus descendentes, tornando a história cada vez mais bela e divina. Em relação a Zeus e uma interpretação real de seus feitos, conta-se a história de que havia uma mulher chamada Danae, filha do rei Acrísio. Ele esperava muito por um menino para sucedê-lo ao trono, e ao consultar o oráculo sobre o assunto, ele recebeu uma terrível notícia. Seu neto, o menino que Danae geraria, iria tirar-lhe a vida. Então, temeroso, ele aprisionou sua filha em uma torre, para que nenhum mortal ou deus a engravidasse. Porém, Zeus estava apaixonado por ela, e entrou por uma rachadura no telhado da torre em que Danae estava, se transformando em uma chuva de ouro. Então, ao ter contato com a princesa, engravida, dando à luz a Perseu. Mas, segundo Lactâncio, enxergando pelas lentes do evemerismo, diz que essa chuva de ouro seria, na verdade, uma grande quantia em dinheiro que o rei mortal Zeus havia despejado sobre o colo de Danae para compensar sua desonra a ela, e que os poetas haviam usado as palavras chuva de ouro como uma expressão figurada. Para Evêmero, Zeus teria sido rei de Creta, uma ilha localizada na Grécia. Os cretenses diziam que perto da cidade de Knossos havia uma tumba inscrita com as palavras "A tumba de Zeus", contendo os restos mortais de um rei cretense, em que sua vida o mito do deus grego havia sido baseado. Os habitantes de Creta tinham uma má reputação entre os gregos de serem mentirosos pela sua controvérsia de que Zeus era de fato um rei mortal de Creta. Evêmero acreditava que os mitos eram uma forma de passar adiante acontecimentos que realmente existiram e foram vivenciados pelos antigos, mas de forma aumentada, exagerada e embelezada através das gerações. Isso serviria para manter vivos os acontecimentos, uma vez tidos num passado distante. Os deuses seriam, na verdade, reis e heróis, sendo venerados até adquirirem a qualidade de deuses. Sabemos que muitas pessoas foram realmente divinizadas no passado e adoradas após perder a vida. Dião, o rei tirano de Siracusa, foi endeusado enquanto vivo. Júlio César chegou ao posto de Deus após sua morte,
e mesmo Evêmero viu os faraós do Egito serem considerados deuses também. Hoje, não sabemos se Zeus foi um rei que viveu e se imortalizou como um deus. Apesar dos contos, essa história de Evêmero, onde ele vai para a ilha Pancaia e encontra a placa de ouro com a história de Urano, Cronos e Zeus, é considerada uma ficção também, como tentativa de explicar a origem dos deuses, porque nunca encontraram nenhuma confirmação ou evidência das suas ideias. Na verdade, muitos dizem que os deuses em mitos podem ser, ao invés de pessoas reais que uma vez existiram, como Evêmero fala, apenas formas metafóricas para explicar a vida e os acontecimentos naturais através de um povo. Os egípcios tinham sua forma de explicar a origem do mundo, os gregos outra, e assim por diante. Cada um contava o seu ponto de vista sobre uma verdade maior, como a origem de tudo. E não necessariamente cada deus era uma pessoa que realmente existiu, mas apenas a personificação dos elementos da natureza. Zenão de Cítio, um filósofo grego, dizia que todos os deuses não eram deuses, mas nomes dados a coisas que não falam e nem vivem. Zeus seria a representação do céu, Hera, o ar, Poseidon, o mar e Hefesto, o fogo. Ou seja, esses mitos podem ter relação com personagens reais, como contava Evêmero, ou não, sendo apenas uma forma de ver o mundo ou uma combinação disso tudo. Mas é muito legal imaginar, não é? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Lucas Carvalhais. Se você gostou, dê o seu like e também se inscreva para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!